Fala galerinha, estamos aqui de volta e a aula de hoje vai ser um pouco diferente. Porque a gente vai falar sobre furacões. A gente tem estudado bastante recentemente sobre pressão, né? E a gente falou sobre pressão atmosférica, que é a pressão do ar, né? E isso sempre leva à questão de que às vezes a pressão do ar não age como a gente espera e tem vento muito forte ou vento muito fraco e tal. E um desses efeitos é o furacão. Então, o furacão, para a gente entender ele, o conceito de pressão é muito importante. E hoje nessa aula aqui espero que fique mais claro para quem não conhece. Uma curiosidade, eu percebi recentemente que para os terraplanistas o conceito de um furacão acontecer é quase místico, porque eles não entendem e não concebem como isso pode acontecer. Na aula de hoje espero que com a ajuda de uma simulação que a gente preparou, isso possa ficar mais claro, né, para quem estiver assistindo. Então vamos lá. Então, muito bem, em primeiro lugar, esse site que eu estou mostrando aqui, que é o earth.noschool.net, é um site que mostra uma coisa muito importante, mostra as correntes de ar. E o que é que as correntes de ar são? Do mesmo jeito, lembra que a gente falou que ar e gases e líquidos são fluidos? Então, os dois se movem de acordo com correntes. E o ponto alto que a gente viu nos nossos últimos vídeos é o seguinte, que o que faz um fluido se mexer é diferença de pressão. A gente vê essa diferença, né? A gente viu que quando um sólido, que a gente tem que aplicar uma força nele para fazer ele se mexer ou girar, para fazer um fluido se mexer e sair de um lugar para o outro, tipo no canudo, ou ele rodar, tem que ter diferença de pressão. E a gente viu isso com líquido, mas lembra que gases também são fluidos. Então se preparem para que isso também aconteça com gases, no caso da atmosfera, né, dos gases que compõem os ventos e tal. Tudo isso vai ter movimento e esse movimento vai ser baseado na diferença e nas diferenças de pressão. Então, nesse site aqui é interessante que você pode ver, acho que é bem preciso em relação ao tempo, e você pode ver como é que estão as atuais, né, os movimentos das correntes de ar neste momento. Deixa eu tentar aqui dar um zoom bem onde nós estamos, na verdade onde eu estou aqui, que está no litoral aqui da Bahia. Então vamos ver como é que estão as correntes de ar. Realmente está, na verdade esse inverno está bem rigoroso por aqui, mas a gente pode ver que é uma coisa bem intuitiva que os gases, as massas de ar se movimentam dessa forma. Então coloque isso na mente, né, que a atmosfera, os gases que estão na atmosfera não estão paradinhos ali, estão sempre em movimento. Essa verdade é importante para a gente entender o que vai acontecer já já, ok? Muito bem, então a simulação é basicamente essa aí. Observe que agora o que nós temos é uma plataforma, eu criei aqui essa plataforma, e essas bolinhas simbolizam as massas de ar que estão na plataforma. No começo, observe que tem um pouco mais aqui embaixo do que em cima. Então vamos lá. O primeiro segredo é o seguinte, o que acontece? Qual a primeira coisa que dá errado para que aconteça um furacão? A gente sabe que a temperatura tem que estar um pouco alta, tem que ter mais de 27 graus Celsius, o que é relativamente alta para o oceano e tal. E o ponto alto, o que acontece quando fica quente? A água fica quente, ela evapora. Então, basicamente, para começo de conversa, basicamente é isso. Vai ocorrer aumento de temperatura de forma que a evaporação de água vai causar uma redução de pressão embaixo. E vai aumentar a pressão em cima. Isso que é o fenômeno. Então, olha só, basicamente é isso, ó. As moléculas, deixa eu tirar aqui um zoom para a gente ver, as moléculas, as massas de ar, na verdade, vão por um momento, vão estar mais concentradas em cima do que embaixo. Normalmente é o quê? Mais massa embaixo, menos em cima. Mas nesse momento, porque da evaporação, porque da condição específica, ela ficou mais em cima do que embaixo. Ponto alto é o seguinte, o que acontece? Agora, nós podemos dizer que existe o que chamamos de efeito halo. Vai ter aqui no meio uma baixa pressão, nessa região que eu destaquei aqui em vermelho, né, transparente. O que é o efeito halo, né? Imagine que tem uma pia, você deve ter feito isso, né? A pia está cheia de água e você vai... tá tudo ok, né? Tudo equilibrado. Aí você mete a mão e tira a tampa do ralo. Vai acontecer o que com a água? Vai descer e vai formar até uma espiral, né? Porque o ralo vai mostrar... Ei, tem um espaço aqui vazio, gente. Pressão aqui é zero. Aí a água vai tudo para aquele lugar. A mesma coisa aqui com a atmosfera.
esse efeito halo, as moléculas vão ver e vão dizer o quê? Eu quero ir para aí. Então, a pressão resultante em cada ponto, ou seja, em cada ponto das massas de ar, vai ser o resultado da pressão em todas as direções. A gente sabe que a pressão resultante acaba sendo na direção do meio, né, do ralo. Mas por que acontece isso? Vamos analisar aqui. Aqui nós temos, aqui em primeiro lugar, vamos pegar essa aleatória, massa de ar, por assim dizer. Existe uma pressão do lado de fora, né? Uma pressão que faz ele ir no meio, né? Ir para o meio. Mas também existe uma pressão do lado de dentro. Só que observe que a pressão de fora vai ser muito maior do que a pressão de dentro. Por quê? Porque a parte das massas de ar que tinham aqui dentro subiu, então tem pouco ar aqui e tem muito ar do lado de fora. Então vai ter uma pressão maior para dentro. Consegue entender isso aí? Então o que acontece? A pressão resultante vai ser para essa direção aqui, para dentro. E como a gente sabe muito bem, a pressão é proporcional à força. Então teremos uma pressão que vai gerar uma força resultante centrípeta. Observe que ele está apontando para o centro. Agora, o ponto alto é o seguinte, vocês lembram, né, que a gente já estudou até aqui nos nossos vídeos, que o movimento circular uniforme basicamente depende de que haja uma força centrípeta, porque é a força centrípeta que vai fazer as massas, o corpo, né, que está indo numa direção, mudar a direção. Lembra que eu mostrei logo no mapa dos ventos? Os ventos todos estão se movendo, então essas massas de ar aqui, na verdade, isso aqui é uma representação de um momento, uma foto, na verdade. Elas não estão assim paradas, elas estão sempre se movendo para algum lugar. Então, no momento que aparece essa força para o centro, vai acontecer o quê? Vai gerar um movimento circular, que é característico dos furacões. Então, quando acontece isso aqui, o furacão é algo natural, como a gente vai ver agora. E olha só que interessante, Nós temos aqui as moléculas descrevendo o movimento circular, exatamente como a gente previu. O ponto interessante é aqui, que isso aqui no meio é a pressão que está ali embaixo, né, que está ali no meio. É interessante que a pressão atmosférica normal, a gente considera ser 1 atm, né, ou 1 bar, por assim dizer. Essa aqui que eu coloquei, a pressão no meio do furacão, é 980 milibares, ou seja, um pouquinho só menor, mas é o suficiente para causar um furacão. Observe que aqui no meio, no olho do furacão, a velocidade do vento é baixa, 20 km até 40 km por hora. Mas aqui na periferia do tornado, do furacão, chega até 200 km por hora. Aí eu pergunto, e se a pressão aqui fosse menor? O que aconteceria com o tornado? Por isso que eu tenho aqui esse slider, que a gente vai poder testar isso agora. Eu vou diminuir ainda mais a pressão no meio do furacão e olha o que vai acontecer com a velocidade dos ventos. Olha só, eu diminuí agora para 960, né, milibares, e a velocidade do vento já aumentou para quase 300 km por hora. Se aumentar para o furacão mais violento que o pessoal consegue, né, documentar, que é 9.2, né, se eu não me engano, 9.2 não, 920 milibares, observe que chega até 400 km por hora. Então, basicamente, gente, é assim que acontece o furacão, é assim que o furacão é formado. É um efeito halo, na verdade. A evaporação causa um vácuo não, uma região de baixa pressão, não é vácuo, esqueça que eu falei, é uma região de baixa pressão. Então, as moléculas, as massas de ar vão ter que convergir para aquele lugar, e como elas estão em movimento, o movimento resultante vai ser uma espiral, assim como quando você tira o tampo do ralo lá da pia, acontece a mesma coisa. E como a gente viu aqui, a diferença de pressão é que vai dar a força do furacão. Se a diferença for pequena, vai ter um furacãozinho. Se for uma diferença grande, tipo, se for muito maior, se eu baixar um pouco mais aqui, vai ser um furacão de fora do comum, 428, 430 km por hora. Agora observe que se eu botar a pressão aqui, a pressão aí embaixo, para ser a pressão atmosférica, que é 1 bar, então observe que o furacão vai embora. 1 bar. E agora não existe mais furacão. As massas de ar vão seguir o seu caminho. Claro que numa velocidade um pouco menor, mas elas vão seguir o seu caminho de uma forma magistral. Mas a gente quer furacão, então vamos botar essa pressão para baixo aí, para fazer o troço rodar, ok? Muito bem. Então, para finalizar esse vídeo, só queria mostrar aqui para vocês como foi o processo do código, o algoritmo que eu usei, né? Não vou explicar como é que foi feito o código, porque não é esse o objetivo desse vídeo, né? Então, basicamente aqui,
O código eu usei esses módulos, na verdade não usei o Math, porque as funções matemáticas todos têm no VPython, que é o Visual Python. Eu peguei tudo do Visual Python, NumPy e Rand. Agora aqui que é a parte, né, que vai realmente fazer a coisa rodar. Então cada partícula dessa eu analisava a posição dela, a velocidade dela, calculava a distância dela em relação ao centro, que é o lugar de baixa pressão, e então eu usava essa equação aqui, que essa equação na verdade é a equação mais importante que tem nesse programa todo. Essa equação aqui, essa equação não é a equação física que tem no livro, não. Foi uma equação que eu adaptei para poder mostrar, que basicamente vai mostrar que a pressão que ele vai ter vai depender da distância, mas não exatamente como a gravidade. Vai ser uma diferença. Observe que aqui é basicamente isso. Ó. Eu multipliquei a pressão atmosférica normal, que é 10.000, né? 10.000 Newton por metro quadrado, e eu vou eliminar da pressão que tiver. Então vai ter a diferença. Eu vou dividir por um fator que eu coloquei aqui para dar uma proporcionalidade, multiplicar pela distância ao quadrado e dividir pela altura. Claro, né, que quanto mais alto, então essa pressão ia ser menor, por assim dizer. A diferença de pressão ia gerar a força é gerar a aceleração, e a aceleração é modificar a velocidade, que vai causar a rotação das partículas, ok? Eu também coloquei aqui essa parte do algoritmo, que seria para ver se há alguma colisão entre as partículas, para poder bater e voltar, mas na verdade isso não foi necessário também, eu testei antes e ia dar um probleminha. Mas eu acho que, para o que a gente queria aqui, que era entender o furacão, acho que já foi entendido totalmente, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Esse vídeo foi o que eu usei uma programação, e eu sempre estou falando na minha página do Instagram o quão importante a gente estar sempre envolvido com essas coisas tecnológicas de programação e tal, principalmente professor. E espero que, se alguém tinha alguma dúvida de como é que acontece o furacão, ou como é que é possível, né, terraplanista, de acontecer um furacão, eu espero que esse vídeo tenha explicado basicamente como e com coisas do dia a dia, né, como é que a gente pode entender como surgem os furacões, tornados, ciclones e assim por diante. Espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!